Oi, Meire. Oi, todo mundo. Boa noite. Vocês estão ouvindo bem o meu áudio? Oi, Gustavo. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá claro? Se tiver tudo ok aí, vão me avisando. Dá um joinha, fala que tá tudo bem. Que senão eu regulo aqui, eu vejo de aumentar. Tá bom? Então tá. Coloquei esse fone aqui porque com fone é mais fácil do som sair um pouquinho mais puro. Então, beleza. Então, hoje a gente vai falar de novo sobre relacionamentos, mas num outro contexto. Eu tenho recebido muitas perguntas no consultório, muitos pacientes me falando sobre essa problemática aí, que é o relacionamento. Não só o relacionamento conosco mesmo, mas o relacionamento de casal. Oi, pessoal. E aí fica sempre a pergunta, aonde que a gente estaciona, onde você que tá me vendo, estacionou o seu sentimento, o seu coração? É uma pergunta bem interessante da gente fazer, porque assim, é uma estrada que a gente percorre de amadurecimento desde o momento que a gente começa lá a ter os nossos primeiros relacionamentos até hoje. E aí eu faço todo o script, como todas as semanas aqui, para ajudar a gente a ficar guiado aí numa sequência lógica. Então, estejam à vontade para fazer as suas perguntas. O Eduardo tá aqui, meu marido, para me ajudar. Se eu esquecer de alguma pergunta, ele tá totalmente na função de me lembrar, de anotar, tá bom? Tá sem som? Letícia, vocês não estão me ouvindo? Gente, a Letícia tá falando que tá sem som. Tá sem som, pessoal? Vocês não estão me escutando? Vamos lá, ó. Vou aumentar aqui o som no máximo. Vou colocar aqui no meu suporte. Som normal, né, Murilo? Lindos. Então, vamos lá. Vamos começar, seus lindos, a live de hoje. Podem comentar, podem perguntar, que isso daí é super bem-vindo, tá? Então, em que lugar que a gente deixa o nosso coração? Em que lugar que a gente estaciona os nossos sentimentos, a nossa energia? É aquilo que faz sentido pra gente e que a gente permanece ali, dentro daquele relacionamento, dentro daquela dinâmica. Então, quem tá aqui nessa live ou quem entrar, eu quero que pense o seguinte: como seria esse lugar, como está esse lugar que você estacionou seu sentimento? Como se fosse uma garagem de um carro. Você se sente bem nele? Ele é confortável? Ele te entusiasma? Esse lugar onde você está estacionado nesse momento com seus sentimentos, ele te promove quais tipos de sensações e sentimentos? Ou por outro lado, será que esse lugar te prende, te aprisiona, te deixa sufocado ou sufocada? É um lugar apertado para você, é um lugar cheio de restrições, que parece que não te serve, que parece que não te cabe, né? Pensa um pouquinho. Ou de repente esse lugar é gostoso, é construtivo, ele te dá espaço para ser você mesmo, você mesma. É agregador, te faz se sentir fortalecido, fortalecida. A Natane chegou, minha querida. Ou se sente cada vez mais frágil e despersonalizado? Te prende, Gustavo? Então, quando a gente para pensar nesses lugares, no lugar que a gente está. Oi, Dari, oi, Fábio, oi, todo mundo. Essa live, primeira coisa, tô agradecida demais a Meire, que ontem, numa conversa maravilhosa, me deu essa... Eu falei, eu tô meio que na dúvida do que falar. Ela falou, fala disso. E pronto, estamos aqui falando. Então, pensem sobre esse lugar. O lugar que você
estacionou o seu sentimento, o lugar que você está travadinho, igual o Gustavo falou, que é um lugar que o prende. Como é que você escolheu esse lugar? Como é que foi essa escolha, essa opção? Ou você se sente escolhido por ele? Eu não queria estar aqui, eu não queria estar nesse lugar. Quando você já viu, você já estava no meio dele, né? Quais eram as expectativas que você tinha quando começou esse relacionamento? Quando você estacionou nesse lugar? Como é que eram suas expectativas? Quais são as expectativas que você tem hoje em relação a esse lugar? Elas foram atingidas, não foram? Porque o lugar que a gente estaciona os nossos sentimentos é exatamente o lugar que faz com que a gente tenha consciência daquilo que a gente merece ou que a gente não merece de maneira consciente ou inconsciente. A gente só entende muitas coisas no processo terapêutico, mas se a gente para um pouquinho para analisar, a gente percebe aonde que a gente está. Quais são os limites que a gente tem da nossa aceitação diante o relacionamento que a gente está, esse lugar que a gente está paradinho ou preso. O que a gente compreende que está de acordo com os nossos recursos internos. Porque pensar sobre esse lugar, pensar um pouquinho sobre esse lugar, é se permitir refletir sobre o que a gente entende como nosso. Então, reveja um pouquinho os seus conceitos, as suas crenças sobre os afetos e sobre os relacionamentos para entender o porquê, de repente, essa situação está se desenrolando dessa maneira, aonde você se estacionou. Onde você ainda, em qual lugar que você ainda está parado ou parada na sua vida? Ou onde que você entendeu qual foi a situação, qual foi o momento que você percebeu, entendeu que você precisava estar ali. Mesmo que o relacionamento esteja ruim, mesmo que o relacionamento não te agregue, que te traga coisas ruins, qual foi o momento que você percebeu que você tem que estar ali, mesmo que fique difícil, mesmo que não continue? O que tem nesse lugar que faz tanto sentido para você que você se prende ali? Então, em muitos momentos, não se trata do quanto confortável é esse lugar, nem o quanto aquilo é agregador ou construtivo, mas parece que estar nesse relacionamento se tornou um vício, né? Estar no meio dessa confusão se tornou um vício. Estar no tenho que fazer dar certo esse relacionamento. Eu tenho que dessa vez, olha, eu não vou me permitir esse relacionamento dar errado. Eu não vou conseguir sobreviver se mais um relacionamento der errado. Aquilo tem que funcionar. Esse relacionamento tem que funcionar. E nesse movimento a gente se força até uma cegueira emocional, na conscientização de que muitas vezes aquilo não é pra gente, não é pra nós. Não tem como modificar, não tem recursos, não tem como ser mais saudável pra nós. Oi, Fábio. Então, mas como nós somos muitas vezes intransigentes e o nosso orgulho fala muitas vezes muito alto nessa ideia, a gente vai se machucando, a gente não vai se permitindo sair dessa relação e a gente vai machucando o nosso coração nesse lugar que é tão apertado que muitas vezes a gente começa a se podar. Então a gente começa assim, eu tenho que ser uma pessoa diferente, ou eu tenho que me afastar do que me faz sentido, eu tenho que ter um corpo X ou Y, eu tenho que praticar tais atividades para caber nesse lugar. Tem muita gente que fala assim, não, mas para a pessoa me amar, eu tenho que ser de X forma. Gente, quem te ama vai te amar do jeito que você é. Você não tem que se espremer, se apertar, se mutilar o seu coração para caber em um lugar que de repente você percebe que não é seu, não é do seu tamanho. Ó o Fábio falando, fui modificado para
pro pior sentido de se anular. Isso, a gente vai se anulando. Em nome de um dia aquela pessoa te perceber, em nome de um dia a pessoa notar o quanto você sofre. Então a gente se anula, a gente se machuca, a gente se poda. Mas também tem um outro caso, que também é um espaço que talvez não seja nosso. Imagina que esse espaço seja como se fosse uma garagem, e essa garagem ficou ampla demais, ou seja, não tem só o seu carrinho estacionado, tem o de outras pessoas também, e você percebe que quando você reivindica o seu espaço, ali naquela relação, a sua exclusividade naquela relação, também existem outras pessoas que estão reivindicando o mesmo espaço, porque aquela garagem foi aberta a mais gente. E aí vem uma dor, né? Eu quero falar os possíveis lugares do seu coração, do seu sentimento estar estacionado. Porque tem um monte de lugar que o coraçãozinho da gente pode estar estacionado. Então vamos lá. O seu sentimento, ele pode estar estacionado em algum lugar lá do passado, que você acreditou que era possível, que você acreditou que dava certo, que você desejou, que você quis muito e você ainda está preso a isso. E para isso eu tenho até uma metáfora que eu gosto muito de contar em processo terapêutico, mas que eu vou dar para vocês agora de presente, tá? O Dario tá falando exatamente, anulação total. Esquecemos de nós mesmos. Ó, o Ezequiel falando. Que bom que vocês estão aqui. Vamos lá, a metáfora é a seguinte. Sabe aquelas noites que o céu tá todo estrelado, lindo, maravilhoso, você vê, olha, tudo que você quer, você olha pro céu assim, tá tudo lindo. Todas as estrelas, elas estão ali, embelezando e iluminando a nossa noite. Mas existem estrelas que estão muito distantes do nosso sistema e que demoram anos-luz para chegar. O brilho delas demora anos-luz para chegar até a nossa visão, até a gente ter esse panorama do céu estrelado. Então a frase que eu uso em terapia é a seguinte: quando olhamos para o céu estrelado, estamos olhando para o passado. Ele é lindo, ele é maravilhoso de ver. Mas ele é passado, porque muitas daquelas estrelas, lá na origem delas, até morreram. Só que a gente está vendo aqui. Elas estão presentes, elas estão brilhantes. É presente pra gente. Mas quando a gente vai olhar lá na origem delas, já nem existe mais. Então, quando a gente está numa situação que está machucando a gente, que a gente não está seguindo, que a gente não está mais ali se sentindo pertencente, presta atenção. Isso vale para todas as ocasiões. Eu estou falando aqui em relação a relacionamento afetivo, mas isso vale para emprego, vale para amizade, para um monte de coisa. Quando você estiver diante de uma situação que parece que você não se encaixa mais, ou que a situação não faz mais sentido para você, pergunte-se: isso é presente ou isso é só um céu estrelado? É só bonito de se ver, mas eu estou validando essa beleza em nome do que já foi, em nome do que eu já quis, em nome do que eu já desejei, mas que no momento presente não tem nada a ver com aquilo que ele era no passado. O que eu tenho hoje é só uma expectativa frustrada, tá? Mas não é meu presente. Então essa é uma das situações onde você pode ter estacionado os seus sentimentos. Num céu estrelado, tá? No passado. Segunda situação, em algum lugar, que a gente até já falou aqui, em algum lugar muito apertado, com muito controle, uma prisão, um relacionamento tóxico, igual a gente falou na semana passada, na outra live. Ou seja, aquelas pessoas que estão num relacionamento, olha, em terapia eu fico sabendo de muitas coisas, até de casais que tem, por exemplo, o Instagram do outro. Por quê? O WhatsApp do outro, porque fica controlando com quem aquela pessoa fala, fica controlando com quem aquela pessoa se relaciona. Então, é assim, gente, como se sentir bem
no meio dessa prisão. Como que você vai ter um relacionamento que edifica a sua vida se o que você tem ali é desconfiança, é controle, você se sente prisioneiro daquela situação, né? Então, talvez esse seja o segundo lugar, que o seu coração, que o seu sentimento está ali estacionado, é um lugar de muito controle, de muita prisão. Ninguém fica bem nesse lugar, onde você fica se perguntando, se preocupando, será, o que eu vou falar, né, para essa pessoa e para qual lugar que ela vai levar, porque a gente nem imagina que seja um lugar bom mais, já tá tão tóxico o relacionamento que até um elogio a pessoa vai falar, mas tá me falando que tô bonita por quê? O que você fez? Então não consegue receber nenhum elogio. Um outro lugar que o nosso coração, o nosso sentimento pode estar ali travado, preso, é igual eu falei também, é um lugar largo demais, onde outros corações também entram nele, aonde você não se sente exclusivo. O Fábio tá falando, medindo as palavras, pisando em ovos. Isso. Pisar em ovos é um sinal clássico de um relacionamento que tem um nível muito alto de toxicidade. É um nível alto de permissividade. Então vamos entender aonde está o nosso merecimento, onde está a sua crença de merecimento para estar aprisionado nesse relacionamento, que é o segundo lugar onde você pode estar paradinho ali com o seu coração, com os seus sentimentos. E o terceiro lugar é esse que a gente falou agora há pouco, um lugar largo demais, onde tenha talvez a tolerância de outros corações estarem juntos, e aí você fica brigando pelo seu lugar, por ser validado, por você estar lá com essa pessoa e ser exclusivo dela. Olha lá o Dario falando, dá até medo de se abrir, ser carinhoso. Então, quando a gente tem medo de se abrir e ser carinhoso, vamos entender. É uma outra situação, às vezes a gente tá tão machucado, vou até falar disso depois, mas eu dou uma pincelada agora. Às vezes a gente tá tão machucado com tantos traumas de relacionamentos anteriores, que talvez a gente esteja no nível de depressão ou de ansiedade ou de qualquer outro tipo de sensação que a gente precise de repente trabalhar isso em terapia, se reconstruir, estar bem, para conseguir manter esse relacionamento ou começar um relacionamento novo, caso você esteja sem ninguém nesse momento, né? Então, aonde quer que o seu coração esteja, aonde quer que o seu sentimento esteja nesse momento estacionado, ele precisa ser um lugar bom, um lugar que te faça bem, que te edifique, que seja agregador, que permita você ser você mesmo, sem medo, sem pisar em ovos, que você não se despersonalize, não se desintegre. Porque muitas vezes a gente começa a se afastar de tudo aquilo que faz sentido pra gente. A gente se afasta dos amigos, a gente se afasta da verdade da nossa essência, dos nossos valores, a gente se afasta da nossa família, a gente se esquece de coisas que faziam sentido pra gente, passa a não fazer mais. Então, se o seu coração, se o seu sentimento estiver parado em algum lugar que não faça jus ao seu merecimento, ao que você sabe que é o seu valor, talvez seja a hora de repensar se vale a pena mesmo permanecer nesse lugar. Porque isso se torna um relacionamento perturbador, tá? Então, é muito importante, dentro do relacionamento de casal, olha lá, o Dario tá falando, esquecermos nossas origens e sentimento verdadeiro. A gente se despersonaliza. Tem vezes que a gente para no meio do nada, às vezes em terapia eu recebo a pessoa me falando assim, Lu, nossa, eu tinha me esquecido que o quanto eu gostava de, sei lá, de pintar meu cabelo, de ir num show, o quanto eu gostava de almoçar com os amigos, o quanto era bom pra mim correr na rua. O Edu, meu marido, falando, fica muito melhor amar alguém quando em primeiro lugar a gente se basta, se ama e se respeita. Exatamente, se conhece. Quando a gente tem amor próprio,
a outra pessoa, ela pode vir com a queixa dela, ela pode vir com a crítica dela, mas a gente vai permanecer no nosso lugar, vai falar, olha, eu entendo a sua queixa, eu entendo a sua crítica, ou eu entendo a sua dor. Como eu posso te ajudar? Mas a gente não vai levar para o nível pessoal, você não precisa ficar levando tudo, tá falando isso pra mim, porque... Não, você não precisa levar para o nível pessoal, às vezes a outra pessoa só tá precisando ser entendida, entende? Então, é muito importante acertar no relacionamento a partir da linguagem do casal para diminuir os ruídos, porque cada pessoa, cada um de vocês, dentro do meu relacionamento, cada um fala uma língua. É como se eu falasse português e o outro falasse, sei lá, inglês, uma outra língua. Então, se a gente não acerta e não ajusta, olha, o que você tá me falando tá me dando entendimento tal. É diferente de você apontar o dedo e falar assim, quer dizer que tal coisa assim assado você tá me dizendo? Aí já vira briga, porque daí você já entra para uma conversa qual é a tua intenção? É brigar? É alfinetar? Ou é resolver essa situação? Porque tem muita gente que se acomoda e a hora que percebe, só se entende num relacionamento quando tem um conflito. Tem um monte de gente assim. E aí a gente não entende isso. Então a relação, ela não precisa ser perturbadora, ela não precisa ser sofrida, né? É preciso, então, muitas vezes, ceder e tolerar. Porque, como a gente tá falando de pessoas que vieram de mundos diferentes, de criações diferentes, vão ter situações que um não vai estar afim, o outro não vai querer estar presente, mas em nome do amor, em nome do relacionamento, em nome do bem-estar, a gente acaba cedendo, a gente acaba tolerando. Mas não é algo que tem que ser nocivo, perverso, você ceder pro seu parceiro, para sua parceira, no sentido de a ponto de se despersonalizar, a ponto de você estar naquela situação e tá completamente aviltado ou aviltada, de estar ali com taquicárdico, com dor no peito, com nó na garganta. Isso daí não é bom nem para a situação. Tá travando? Tá travando, gente? Senão eu tiro do Wi-Fi aqui. Voltou agora? Me fala se tá tudo ok, se voltou a live aí, manda mensagem. Daí eu tiro do Wi-Fi aqui. Acho que eu vou tirar do Wi-Fi, porque daí vocês me veem. Não sei como é que... Não tá travado? É o da Roseli, então. Gente, vê se... Voltou? Voltou? Então tá, eu vou tentar aqui tirar... Tá ótimo, então pronto. Gente, se travar de novo, vocês me avisem, tá? Agora já voltou, então tá bom. Então vamos lá. Você não precisa se acostumar com esse perfil relacional, que é o perfil de um não perceber o outro, um não perceber a imagem do som. A imagem do som, eu tô ouvindo a imagem do som, gente, vocês estão me confundindo tudo. Um não perceber a dor do outro. O Dario falou, tudo ok, imagem e som, e eu me confundi toda no meu script aqui. Mas já voltei, é isso. Então, não normalize situações nocivas. Não se esprema em situações que você não cabe mais. Não se acomode com o que está te intoxicando. Isso vai ser nocivo para você, para o seu relacionamento. Então, enquanto você se espreme nessa situação, enquanto você se poda, se mutila, se machuca. Não foi nada, Dario. Imagina, isso acontece. Fica sossegado, a gente tá aqui num bate-papo. Relaxa. Então, enquanto a gente se mutila, enquanto a gente causa dor na gente mesmo para estar naquele relacionamento, o outro não tá percebendo. Enquanto a gente tem esse movimento, a vida tá passando. E quando você percebe, já passou tanto tempo que você nem se reconhece mais, né?
E aí muitas vezes o que acontece é assim, a pessoa fica num relacionamento que tá tóxico, que não tá legal, que você não tem nem mais espaço, você fica estacionado ali, estaciona o seu coração nesse relacionamento, porque daí você começa a arrumar desculpas do tipo, mas poxa vida, a gente já tem uma situação de família, a gente tem os filhos, a gente tem amigos em comum, tem tanta gente que convive com a gente já tá junto há tanto tempo. Então, a gente tende a permanecer e a perpetuar uma relação por conta de terceiros. Mas e aí, você? Quando você volta para casa com aquela pessoa, o quanto que aquilo tá te agregando? A gente normaliza uma situação tóxica, caótica. Então, o nocivo, o ruim, vira ali o que tá normal na relação, o dia a dia, e se esquece que o relacionamento não é para ter sofrimento, não é pro relacionamento perpetuar em sofrimento. O Fábio tá falando aqui, demorei para perceber que estava num relacionamento assim. E a Emília tá falando, são desculpas compras. Exatamente, são cômodas. São desculpas cômodas, mas que muitas vezes cabem muito bem para a situação que a gente tá. A gente fica se perguntando como, né, Fábio? Como que a gente podia aceitar essa relação? Mas é que imagina que tudo que a gente percebe, quando a gente se dá conta, a gente já tá no meio do furacão, a gente já tá no meio daquilo. A situação, ela vai se desenrolando pouco a pouco, e quando você entende que tá nessa relação tóxica, tem tanta coisa agregada, tem tanto caminho percorrido que você não tem, às vezes, coragem de sair dela, ou fica se perguntando, puxa, mas se eu sair dela, eu vou deixar tanta gente, eu vou deixar meu companheiro, minha companheira, aí, como é que vai sobreviver sem mim? Gente, sobrevive, tá? Daniele, a gente acaba reformando o que tá pior para muito pior ainda. Exatamente. A gente vai tampando sol com a peneira. E aí o sofrimento relacional, ele vai pautando a nossa forma de viver, porque a gente entende que é daquele jeito mesmo, que nenhum relacionamento é perfeito, que todo mundo sofre. E aí a gente vai funcionando de forma abusiva, destrutiva. A gente se distancia de tudo que faz bem pra gente, deixa os amigos, deixa os familiares. Tem muita gente que para até de conviver tanto com a própria família para conviver mais com a família do outro. Então, a gente compromete a nossa saúde mental, emocional e começa, às vezes, até a desenvolver algumas patologias físicas. O Dario tá falando. Quanto mais o tempo passa, mais vamos nos enterrando, vamos, porque a gente é igual, um completou o outro, porque a gente vai aceitando coisas que não devia aceitar pelo amor próprio. A gente nem lembra do amor próprio. A gente nem sabe o que é isso, a gente acha que é de comer, que vende ali no McDonald's. Meire falando, e quando o relacionamento é bom, mas que é tóxico, quem é tóxico é a sogra. A live vai ficar salva? Vai, a live fica salva, vai pro meu IGTV e também pra minha página do YouTube, tá bom, Mili? Quando o relacionamento é bom, mas o que é tóxico é a sogra. Então, daí a questão é conversar com o seu parceiro, com o seu marido, enfim, com quem tá com você, porque a gente volta para aquele ponto do diálogo entre o casal. Por quê? Porque a sogra tá no mundo dele. Isso faz parte ali, vamos pensar que cada um veio de um país. Isso faz parte do país dele. Então, é contar o quanto que isso tá te fazendo sofrer, o quanto que isso tá te deixando intoxicada. E fazer o outro perceber o quanto você tá pedindo ajuda. Você não tá querendo causar no relacionamento. Você não tá querendo, de repente, mostrar uma situação que ele também precisa deixar de gostar da mãe dele, vamos dizer assim, né? Você tá contando de algo que não está te fazendo bom, que está sendo tóxico e nocivo e que pode interferir até no seu relacionamento, mas que você tá ali, você chega nele
e fala, olha, tal coisa não tá me fazendo bem, tal pessoa, tal atitude. Então, quando a gente está num nível muito grande de toxicidade, talvez a gente comece até a desenvolver algumas reações físicas. Então, dor de cabeça, ela começa bem devagarinho, uma dor de cabeça, uma alergia, um resfriadinho que não passa, alguns sinais que pode ser alguma dermatite, são alguns sinais físicos de que as coisas não estão legais. Uma dor no peito que não passa. Então, pequenos sinais que o nosso corpo dá de que algo não está bom, algo está machucando a gente, que a gente não está dando conta, não está conseguindo falar. A Mary está falando, então tomei a atitude certa. Gente, que orgulho dessas meninas. Que orgulho. Mary, coração para você. É isso aí. Lindo. Então, se você tá numa relação que apresenta esses sinais físicos e emocionais, é hora de repensar. Se você se submete demais, se você é mais permissivo, se deixa fazer as coisas, é hora de pensar. Porque será que vale a pena continuar num relacionamento assim? Talvez o relacionamento tóxico comece até por você mesmo ou você mesma. E isso, Fábio, a pessoa psicossomatiza, porque de repente não consegue falar ou não consegue entender o que está acontecendo, não quer machucar o outro, já chamou um monte de vezes para a DR e a DR virou uma briga enorme. Então chega um momento que às vezes a pessoa cansa e fala, olha, quer saber? Eu não vou falar mais nada, eu vou engolir essa e tudo que a gente não consegue falar, ela vira sintoma. Então é importante discutir, começar a pensar. Olha lá, repense sem dó, pense no seu bem-estar, Emília falou, é isso mesmo. Então é importante a gente pensar no nosso bem-estar e começar, de repente, explicar para o outro as diferentes linguagens. Olha, eu não tô falando para você para te machucar, para causar uma briga. Eu te chamei agora para conversar, para a gente resolver uma situação que eu não tô dando conta sozinha ou sozinho. O Fábio, tive experiências doloridas com isso. O Dario tá me perguntando aqui. E quando no caso já aconteceu ao término e carregamos a culpa de ter deixado chegar no fundo do poço? Vamos lá. Eu vou responder isso daí. Fábio falou, chamava para conversar e acabava brigando. Para evitar brigas, acabava calando. É fundamental o seguinte, nós não temos e nem devemos permanecer em um lugar que é desconfortável para nós, que nos faz mal. O mais importante é a gente sempre trabalhar o nosso amor próprio, entender quem nós somos, manter os nossos valores, sem a gente se descaracterizar ou sem a gente se abdicar dos nossos valores. Quem está conosco, se por acaso nos manipula e nos convence do quanto imperfeitos ou imperfeitas nós somos, o quanto nós somos inconvenientes ou como nós somos pouco ou insuficientes para aquele lugar, talvez então seja a hora de sair, porque esse lugar onde você estacionou seu sentimento não te pertence. Quem quer estar do seu lado, estará ao seu lado e terá um espaço justo só para você. Quando o outro diz que não quer mais, ou quando o outro dá sinais que não quer mais, Anderson, como faço para compartilhar o link no WhatsApp da live? No WhatsApp. Sabe esse triângulozinho aí que tem um triângulo, umas carinhas? Esse triângulo aí, ele coloca você para compartilhar. Meu marido, ajuda aí. Tá travando, gente? Para quem tá travando, para quem não tá? Então vamos lá, a gente precisa então se perdoar
por ter chegado nesse lugar, porque muitas vezes, até a gente chegar nesse lugar, a gente não percebeu os sinais que o outro dá, que é... me anota as perguntas, por favor. A vida financeira e profissional, improdutiva, trabalho e desempenho da relação entre os cônjuges atrapalha sim, atrapalha muito. Eu vou falar disso também, tá? Só que isso também é uma desculpa cômoda, porque eu volto para a questão do diálogo. É importante sempre ter um diálogo franco. Olha, eu tô preocupado com a questão financeira, eu tô preocupado com a questão, enfim, os problemas do cotidiano, eles acabam afetando. Só que vamos discutir, vamos conversar a respeito disso, mas é sempre tempo de reinventar o relacionamento, de se perceber no relacionamento. Se perdoar, porque quando a gente tá no meio do furacão, ali no olho do furacão, a gente vê o quanto a gente já se deixou para trás. A gente vê o quanto a gente se permitiu. E aí começa uma outra caminhada, que é, em psicologia, a gente usa um termo que é assim: quando eu estou com alguém, eu invisto a minha energia nesse alguém, nesse objeto. A gente chama de objeto, é um termo técnico. Quando essa pessoa rompe, toda a nossa energia, a gente vive um luto. Então, ela leva com ela, a impressão que a gente tem é que ela leva com ela todo esse nosso amor, todo esse nosso sentimento. Até o Du lançou hoje no meu canal do YouTube um vídeo sobre isso. Então, assim, vamos pensar o seguinte: quando você começa a se relacionar com essa pessoa, aquela maravilha, aquela delícia que é o começo do relacionamento. Olha lá, gente, o Eduardo já tá me podando aqui no tempo, meninos. Eu vou falar, tem um mosquito aqui me atrapalhando. Enfim, eu vou falar rapidinho, mas eu vou falar tudo que eu tenho que falar, tá, gente? Quando a gente começa esse relacionamento, tudo é lindo, tudo é perfeito. Mas a gente tem que entender que cada um vem de um mundo e a gente tem que entender o que acontece nesse relacionamento, quais são os sinais que o outro vai dando pra gente que algo não vai bem. Vamos supor que do nada, a pessoa chega pra gente e resolve terminar esse relacionamento. Nossa, o que eu faço? A minha energia foi toda embora. Quando a gente começa esse relacionamento, a gente se apaixona por essa pessoa. Todo esse amor, ele não existe porque esta pessoa está viva. Porque senão, todo o universo, todo o planeta se apaixonaria também por essa pessoa. Mas no caso, eu tô falando de você. Você se apaixonou por essa pessoa. Então, esse amor, esse sentimento que está direcionado a essa pessoa, ele continua com você. É você que deu esse amor. A pessoa não carregou o amor que você deu para ela e foi embora, ingrato, foi embora com o meu amor. Não, o amor tá com você. Mas você tá doído, você tá machucado, você tá ferido, sangrando ali, desesperado. Mas vamos lembrar que esse amor continua com você. A capacidade de amar ainda está com você. Ó o Anderson falando. Aconteceu comigo, terminaram. Então, só que o que acontece? O meu tempo é diferente do seu tempo. Então, quando uma pessoa chega... Oi, Arthur. Quando uma pessoa chega e termina, a pessoa do nada chega pra você e fala assim: olha, viu, não dá mais. Deu pra mim. Eu cansei e eu não quero mais esse relacionamento. Na hora é um baque. Você fala assim: como assim? Tava tudo bem, a gente tava tinha uns conflitos ou outro, mas acabou do nada. Gente, é assim, pra pessoa chegar em você e dizer que terminou, não foi ontem ou hoje que ela decidiu. Ela tá pensando nisso há algum tempo. Eu vou me arriscar a dizer que às vezes até alguns meses pensando nisso. Mas pra quem recebe essa notícia é um baque. É assim: nossa, como assim? Então, a gente se desorganiza completamente. E aí, no primeiro momento, começa a vir uma negação. A gente entra numa fase que a gente chama de negação, que é assim: imagina, não é isso? A pessoa, ela tá estressada, tá com problema no trabalho,
tá com problema na família, tá, tudo que a gente discutiu acabou afetando a cabecinha dele ou dela, não quer terminar, imagina, eu vou dar um tempo dessa pessoa, pensar, colocar no lugar, e daqui a pouquinho ela volta, vai repensar. Então a gente nega no primeiro momento. Depois a gente percebe que realmente a pessoa, depois de um tempinho a gente percebe que realmente a pessoa não vai voltar, que ela acabou mesmo o relacionamento, e a gente começa a ficar muito bravo, a gente começa a ficar com raiva. Como assim ele e ela tiveram coragem de terminar comigo? Como? Eu não acredito. Aí dá uma raiva desgraçada da pessoa. Eu que fiz tudo por ela, eu que investi, eu que nossa, dei todo o meu amor, todo o meu carinho para essa pessoa, né? Eu paguei todos os jantares. Tem um monte de gente que fala isso. Como assim tá indo embora? Não acredito, dá uma baita de uma raiva. Que pessoa ingrata que foi embora. Dá tristeza também, mas aí é outra parte, Arthur. Terceiro momento é a negociação. Então, depois da raiva, vamos fazer o seguinte, deixa eu negociar eu. Aí a pessoa vai lá conversar, e você vai lá conversar com a pessoa. Não, vamos fazer o seguinte, e se de repente eu for mais presente na tua vida? E se de repente eu implicar menos com seus amigos? O homem do tempo, Mary, 40 minutos. E se de repente eu implicar menos com você? E se de repente eu implicar menos com seus amigos? E se eu me fizer mais presente na sua família? Então a gente vai para aquela pessoa com a intenção de negociar. De repente tem aí uma possibilidade de uma volta, e aí eu quero ver se dá um jeito, tal, se de repente eu fizer isso ou aquilo, mas num quarto momento eu percebo que não vai dar certo. Então eu entro num momento de muita tristeza, de muita dor, porque aceitar que o outro não quer mesmo aquilo leva a gente para um lugar de muita rejeição e muita impotência. Anderson falando, minha ex me pediu para voltar. Aí você tem que entender, tem que ver se vale a pena, porque tá nessa parte aí da negociação, né? Vamos entender. Porque quando a gente percebe que não tem mais jeito mesmo, aí entra a gente se sente muito rejeitado, se sente impotente diante daquilo. De repente a vida passa a não ter mais graça. O que você tinha vontade de fazer antes não tem mais agora. Tem gente que entra numa depressão. Mas a pessoa já tá com outro. Então, cada um tem um movimento, né, Anderson? Cada um tem um jeito de viver isso. De repente se arrependeu, a gente não sabe. Mas cabe a você, de repente, perceber isso daí. E se tem um nível de toxicidade, se não vale a pena, não entra nessa, né? Então, a pessoa entra nessa tristeza, entende que está impotente diante desse término, que acabou mesmo, e começa a viver esse luto, porque é um luto. Só que no quinto momento, ela entende que tudo que aconteceu tem um propósito. E de repente, do nada, um dia, quando ela menos espera, ela tá ali dentro do carro dela, você, no caso, tá dentro do seu carro, ouvindo música, coisa que você não ouvia fazia muito tempo. Você começa até a dar umas batucadinhas ali no volante. O sol parece que tem mais brilho, o dia parece que tem mais cor, até o ar que você respira parece que entra mais leve, né? A vida começa a colorir de novo. Você começa a sorrir, coisa que você nem fazia há muito tempo, né? Você começa a se sentir merecedor de todo o amor, de toda a alegria, de todos os passeios. Bota aí, de repente você aumenta o volume do rádio e começa a cantar aquela música que você não cantava há muito tempo. Ou percebe uma música nova, né? Começa a colocar até ali uma trilha sonora na sua vida. E aí entra para uma fase que a gente chama de aceitação, que é quando você entende que você realmente superou. Você superou. Aí você começa a adquirir, então, o amor próprio. Essa é a melhor fase. Então, minha gente,
A gente não pode se acostumar com alguns lugares que a gente não cabe mais. A gente não pode se acostumar a ter um sofrimento relacional como base dessa. Ó, nele também, menino, todo mundo me controlando aí na live. Olha que interessante que o Anderson falou. Foi através disso que eu cheguei no autoconhecimento. Aconteceu, estou super feliz, estou bem com o universo, minha família, até o dinheiro está sobrando, eu aceitei. Ai, gente, que lindo, olha só. Isso é maravilhoso. Quando a gente entende que a gente é capaz, que é possível a gente sorrir de novo, que é possível a gente encontrar motivação na vida, que é possível a gente encontrar realmente a cor de volta nos nossos dias. Então isso é o que faz tudo valer a pena, porque lá na frente você vai ter uma história triste para contar, mas também vai ter uma história bonita de superação. Você vai poder ajudar outras pessoas. Você vai poder lembrar de quando foi que você se perdoou, de quando foi que você superou. Um dia você vai olhar pra trás e vai falar assim, nossa, não é que eu tava mal e hoje em dia eu tô cantando? Ó a Ana falando, como pode melhorar? É isso mesmo. O Du passou procuração para controlar o horário. Gente, a galera tá toda me controlando, meu Deus do céu, o que eu faço? Já faz... O Anderson fechou com chave de ouro. Gente, amei. Amei, amei, amei. O Anderson abrilhantou a nossa live. E para contribuir com o Anderson e com vocês... Quebrou o cronômetro. Eu preparei aqui, né? Olha que coisa mais linda e maravilhosa. Até estou bem na foto e me conectei com o meu eu superior. Ai, gente, como eu adoro quando vocês falam isso. Adoro, adoro, adoro. Gratidão. O que eu preparei aqui? Algumas dicas para você aprimorar o seu autoconhecimento. Olha que o Anderson falou e agora eu tô falando também. Primeira coisa, questione-se. São 5 diquinhas, rapidinhas. Primeira dica, questione-se. Ana Cláudia, o que você vai dar de conselho pra gente não se tornar uma pessoa tóxica? Deixa ela falar. Vamos lá. Presta atenção nessas dicas sobre autoconhecimento, Ana, porque elas vão ajudar bastante. Fora isso, tem a live de relacionamento tóxico e eu vou gravar também um vídeo só sobre isso, tá? Então, primeira dica, questione-se. É muito importante a gente desenvolver a autopercepção. Quais são seus pontos fortes? Quais são seus pontos fracos? Porque quando a gente se questiona, a gente entende quem a gente é, o que a gente merece naquele momento. Por que será que eu tô daquele jeito? Por que será? Eu tô no meio de uma situação e eu tô sentindo alguma incongruência. Eu tô me sentindo, nossa, eu não tô legal. O que acontece? Manda um abraço para sua mãe, Anderson. O que acontece comigo? Ah, pera, olha, eu tô aqui na casa da minha sogra. Vamos pensar na sogra, que a Mary falou de sogra. Tô na casa da minha sogra e não tô me sentindo bem. O que tá acontecendo? O que está me impactando? Qual é a minha autopercepção em relação a isso? Anota aqui. Leva para a terapia ou anota no bloco de notas. Primeira dica, autopercepção é muito importante para você se conhecer. Segunda dica, saiba assumir as responsabilidades pelos seus atos. Ou seja, não adianta você jogar a toxicidade no relacionamento ou só falar, não, o tóxico sou eu que tô fazendo mal. Não, pera, cada um tem a sua responsabilidade. Então, vamos colocar cada coisa no seu lugarzinho. Tem coisa que o outro faz, tem coisa que você faz. Vamos colocar cada coisa no seu lugar, mas assumir sempre a responsabilidade pelos nossos atos. Terceira dica. Analise as suas relações com os outros. Qual é o tipo de relacionamento que você tem? São relacionamentos saudáveis? Né? Voltando para a questão ali da nossa live, aonde que você estacionou seu sentimento? Esse lugar que você se relaciona com as pessoas é um lugar apertado? É um lugar de controle? É um lugar que não te satisfaz? Que você se sente mal? Então, terceira dica. Analise a sua relação com os outros. Que tipo de relacionamento você tem? Quarta dica, penúltima.
receba bem os feedbacks, ou seja, para você ter um autoconhecimento bom, para você ter um bom nível de autodesenvolvimento, é importante você ouvir o que o outro tem para te dizer, sem ficar com mimimi, sem ficar com restrição. Saiba ouvir. Se te serve, se você acha bacana, edificante para você, guarda e procura trabalhar. Se não te serve, coloca de lado. Você não precisa seguir com uma crítica que não te pertence, tá? Mas saiba ouvir, até para você avaliar o que te serve e o que não te serve. E última dica, muito importante, talvez a mais importante de todas, esteja disposto ou disposta a mudar. Não tá bom? Muda. Não tá bom? Reavalia. Você não é obrigado a ficar num lugar tóxico que te faz mal, que você se sente aprisionado ou aprisionada, um lugar nocivo, tá? A vida, ela é para ser leve, a vida, ela é para ser boa. Vão ter momentos altos e momentos baixos, mas a vida, no geral, precisa ser agradável. Anderson, posso fazer um último relato através da gratidão. Eu me curei da neuralgia do trigêmeo. Opa, a pior dor do mundo, a dor do suicídio, não precisa mais de remédio. A médica disse que é um milagre, mas não pode receitar gratidão. Ai, gente, olha, pro Anderson. Maravilha, ele conseguiu se curar. É uma dor horrível que dá aqui, a pessoa morre de dor, não consegue abrir a boca, não consegue falar, não consegue um monte de coisa. Neuralgia do trigêmeo, é difícil de falar, mas depois que a gente aprende, a gente fala neuralgia do trigêmeo. Gratidão, Anderson, gratidão a todos vocês por essa live. Estejam dispostos a mudar, estejam dispostos a sair dos lugares que estão te causando mal. Nada de prisões, Arthur. Tema para outra live. Qual o tema? Gratidão? Qual é o tema? Depois você me manda, Mary. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui comigo nessa live. Gratidão, Lu. Gratidão a todos. A gente vai falar sobre gratidão, sim. Se vocês não tivessem aqui, não teria sido tão bom. Toda semana a gente tem esse encontro, essa live. Gratidão, Homem do Tempo também. Gratidão, Homem do Tempo, que tá aqui na minha frente falando gratidão, tá? Todos vocês sim vão sair dessa, eu tenho certeza. Agradeço a presença de todos. Qualquer coisa pode me chamar no direct, pode me chamar no WhatsApp, tem todos os meus contatos. Um beijo a todos vocês. A live vai ficar salva, tá? Qualquer coisa eu tô aqui. Um beijo bem grande. A Mary tá agradecendo. Obrigada, Edu. Vem aqui dar um tchau pra todo mundo. Pra no final dessa live. Gente, ele tá muito tímido. Dá tchau pra todo mundo. Boa noite, tudo bem? Tchau pra todo mundo. Um beijo. Boa noite. Gratidão, Homem do Tempo. Ó, todo mundo falando tchau. Gente, então um beijo pra todos vocês. E a gente se vê na quarta que vem, tá? Um beijo. Boa noite.